Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um Assim Ossado. Meu nome é Samuel Mira, um interessado sobre a língua portuguesa e tenho sempre bastantes dúvidas, e para esclarecê-las e para termos aqui um debatezinho, tenho sempre aqui o grande professor Marco Neves. Olá, tudo bem? Está tudo em cima, estamos aí. Hoje preparei aqui um episódio que diria algo pessoal, que tem a ver com questões identitárias, nas quais eu me revejo. Eu até tenho uma música em que eu me designo como bairrista não patriota, e já disse isso em algumas entrevistas também. E o que é engraçado é que às vezes quando dizemos não patriota, é um imã para comentários xenófobos. Xenófobos? Sim, xenofobia, dizer, então vai-te embora. Pois, sim. Se não estás bem, vai-te embora. Tu não és daqui deste país, tu não gostas, estás mal, muda, estás a ver? Sim, é normal. Estas questões identitárias que nós hoje vamos discutir são quentes. Sim, e eu, por exemplo, eu estava a pensar, porque é que eu nessa música, por exemplo, porque é que eu faço questão de dizer bairrista não patriota? Há que ter atenção a uma coisa. Antipatriota é uma coisa, não patriota é outra. Anti é alguém que é contra isso. E eu, ao dizer não patriota, é porque é possível tu seres patriota e seres bairrista. Uma coisa não impede a outra. Não são. Não é? Eu conheço muitas pessoas que são bairristas e que são patriotas à mesma. Sim. Não é? Sim, no sentido de adorarem o seu bairro e também terem momentos patriotas na sua vida, seja com a seleção ou de adorarem o seu país. Não, uma coisa não escolheu a outra. Daí, a bairrista não patriota acaba por ser uma coisa para as pessoas perceberem a minha posição, porque eu podia ser bairrista e patriota. Sim. Não é? Portanto, o que estavas a dizer é que a tua identidade está, acima de tudo, ligada a um bairro, é isso? Exatamente. É a forma como eu me defino, porque, a meu ver, e é tal cena, eu respeito sempre a identidade das outras pessoas. A meu ver, dá-me mais identidade específica eu abraçar palavras de universos um pouco mais específicos. Sim. Estás a ver? Por exemplo, eu não me considero músico. Eu considero-me do hip-hop. É a camisola que eu visto. É a cultura que eu visto. É mais específica. Para motivos burocráticos, serei músico. Serei português. Sim. Mas depois, na vida real, aquilo que eu me sinto, eu sinto que sou do hip-hop. Se eu for lá fora, a outro país, eu não sinto que vou representar a música portuguesa. Sinto que vou representar o hip-hop português e eu sou de Chelas. Exato. Mas é assim, cada um de nós, e agora não estamos a falar da língua portuguesa, estamos a falar de um tema que acho que é importante para todos, porque cada um de nós tem estas ligações. Muitas pessoas vão dizer, não, mas a minha ligação principal é sempre ao país. E nós até podemos discutir esta questão do que é o patriotismo e nacionalismo, que são coisas provavelmente diferentes, já chegaremos lá, mas para dizer a verdade, eu não, agora digo-te a minha perspectiva, eu não acho, de facto, ou melhor, eu acho que uma pessoa que é muito bairrista está a ser patriota no sentido do bairro, e depois por acréscimo da cidade e do país, se quisermos, e do continente e do mundo inteiro, porque isto não considero que seja que haja uma exclusão, que uma pessoa, como estavas a dizer, ao ser bairrista não quer dizer que não seja patriota também. Ao dizer que não és patriota, eu não sei, se calhar és patriota, tens uma pátria definida de outra maneira. Também é interessante ver dessa maneira. Sim. E aqui, o que eu hoje quero pôr na mesa é procurar um assado para uma palavra que eu sinto que só tem um assim. Que é o bairrismo. Que é o bairrismo, ou até o bairrista. Porque outras palavras identitárias, tais como patriota, ou patriotismo, ou nacionalismo, envolvem um afeto normal e também uma questão identitária daquilo que as pessoas são. E a minha questão é que, na definição, tanto para as palavras da família de pátria ou de nacionalismo, só há adjetivos bons na parte da palavra patriota e na parte da palavra nacionalista.
são adjetivos, não implica a parte negativa, apesar de o nacionalismo, sim, pois é isso. haver a parte, a parte política. Mas eu ainda não queria chegar aí porque depois existirá uma palavra que diferencia o nacionalista em excesso. Tá bem. Então já lá chegaremos. Apesar de não ser muito assim usada na vida real. Pronto, mas o que eu quero dizer é que bairrista e bairrismo, na sua definição, têm conotações positivas e negativas para a mesma palavra. Enquanto que para as palavras que envolvem esse orgulho, mas já envolvendo o país, existe. Dão só luxo de ter uma palavra para o excesso, para o mal, não é? Para a pessoa que esse gajo é um radical da situação, enquanto que não existe duas palavras para o bairrista normal e o bairrista radical. No fundo, o que tu queres é conseguir usar a palavra bairrismo assumida sem ter esta possível conotação negativa que a palavra também acaba por ter de vez em quando, porque não existe essa outra, o assado negativo, é isso? Exato. Eu diria que eu não me importaria, porque realmente poderão existir bairristas radicais. Mas eu gostaria que houvesse outra palavra para definir isso. Sim. Parece que somos pobres gramaticamente nesse aspecto, porque há várias definições. Mas para o mal, tanto pode ser o excesso, como pode ser o excesso de orgulho, que implica que eu sou o melhor e aqueles não prestam, como pequenez. Sim. E para a pequenez já existe uma palavra, lá está, para o excesso. Estive a pensar, não há assim o que é um bairrista em excesso. Muitas pessoas simplesmente usam a palavra bairrista, ou seja, estão a dar uma conotação negativa a essa palavra, dizem esta pessoa é tão bairrista que não vê que, enfim. No que toca à pequenez, existe a palavra paroquialismo, ou seja, aquela pessoa que está tão presa ao lugar onde vive que não consegue pôr-se no lugar dos outros, não consegue pensar na paróquia ao lado, se quiser. Okay. Paroquialismo tem essa só que é uma palavra, digamos, muito grande, um pouco formal, se quisermos, mas existe. Nós podemos dizer que há aqui um certo paroquialismo nesta análise, quer dizer que a pessoa só está a ver as coisas do seu lado e é sempre negativo. Paroquialismo não se consegue usar de forma positiva. Sim, porque na realidade, às vezes o bairrismo enquanto adjetivo negativo, às vezes é tirado do bairro e aplicado noutros contextos, seja de um clube, seja estás a ser bairrista muito ou clubista, não é? Também há essa coisa. Ou seja, podemos aplicar então o paroquialismo e não estarmos a pensar propriamente numa paróquia, não é? Sim, claro. O paroquialismo vem da palavra paróquia, mas não está ligada a... Porque as palavras ganham. As palavras têm um significado, que nós dizemos o significado denotativo, que está no dicionário, também têm conotações e muitas vezes têm ou são negativas, ou são positivas, ou são neutras. Há um exemplo que ainda há pouco, ainda ontem estava a conversar com uns alunos sobre isso, um exemplo curioso é a palavra ilusão, que tem em espanhol, que ilusión, tem quase o mesmo sentido que em português, mas é quase sempre positiva. E em português é quase sempre negativa. Nós às vezes vemos um jogador de futebol que viveu em Espanha há muitos anos, vem para Portugal e começa a dizer que está cheio de ilusão para este jogo. Esta ilusão é à espanhola, ou seja, está cheio de esperança para este jogo, está cheio de sonhos. Enquanto que em português nós dizemos ilusão sempre no sentido de a pessoa que está enganada, que está iludido, ou seja, está a sonhar, mas no mau sentido. Está a sonhar, não está a ver as coisas como elas são. A mesma palavra pode ter quase o mesmo sentido, mas ser negativa ou positiva dependendo da língua. Na mesma língua, como estavas a dizer, nós temos várias palavras positivas e negativas. O bairrismo, eu não acho que a palavra tenha ganho tenha ganhado uma conotação negativa. Acho que ela é relativamente neutra, mas podia ser mais positiva, se calhar. Podemos ir então aqui a algumas definições. Diz-me lá o que é que encontraste. O bairrista, no Priberan, e não vamos ignorar que tem as definições positivas. De pessoa domiciliada num bairro, pessoa muito afeiçoada ao seu bairro ou à sua terra, não diz afeiçoada em excesso, muito afeiçoada, vivemos bem com isso. E é positivo, não é? E depois a seguir, que ou quem mostra uma limitação de interesses, dinâmica ou atividades ao limite de um bairro ou a um âmbito reduzido. O tal paroquialismo, no fundo. Aí é como se fosse sinónimo de paroquialismo. Pronto, é tal cena, eu gostaria de tirar... Pronto, mas obviamente que aqui o dicionário
Lá está, como nós vimos, não é? Não, o dicionário não inventou nada. Apenas as pessoas é que... Aquilo que nós estamos a sugerir era bom que as pessoas inventassem algo. Sim. A culpa não é do dicionário. Como nós vimos no último episódio, os dicionários limitam-se a olhar para aquilo que as pessoas fazem com as palavras e a registar. Nós aqui estamos a propor às pessoas que, no fundo, tenham mais orgulho da palavra bairrista. Exatamente. E vamos aqui mesmo na Wikipédia, em que... O chamado bairrismo se refere à defesa de interesses do bairro ou de sua terra, tanto por atitudes de defesa exacerbada de suas alegadas virtudes ou por analogia da terra natal de alguém. Agora vamos. Logo, o segundo parágrafo. Uma pessoa vai à Wikipédia à espera de encontrar um orgulho e no segundo parágrafo. O termo geralmente possui uma conotação negativa, pois ao bairrismo está vinculada uma visão estreita do mundo que menospreza tudo aquilo que vem de fora. Raramente o bairrismo é encarado como uma atitude positiva de amor e orgulho por uma região pelo facto de ferir a paz entre os povos das mais diversas regiões. Bem, não deixa de ser, no fundo, alguém que se está a queixar, como nós estamos a fazer. Está a dizer que muitas pessoas dizem, e nós notamos, olhamos para textos nos jornais, e muitos deles, quando usam a palavra bairrista ou bairrismo, estão a criticar. Mas, na verdade, as pessoas tratam do sítio onde vivem porque se sentem bem, querem gostar, portanto, querem ser bairristas, querem estar no seu bairro. Eu estive a investigar o uso literário, se quisermos, da palavra. A palavra parece ter surgido no século XIX. Parece ter vindo daí, embora seja sempre possível ir mais atrás. Tem a ver com algo de fora, subúrbio, vem de fora? Algo, não? Sei, aquilo é mesmo o sentido desde o século XIX. E encontramos tanto sentidos positivos como negativos. Ou seja, desde o século XIX que há pessoas que falam do bairrismo exacerbado, o que quer dizer que o bairrismo sem o exacerbado seria normal, mas também há pessoas que usam nesse sentido de negativo. Portanto, não é que, eu diria que esta palavra não tem em si, não é negativa ou positiva em si, mas é usada muitas vezes por quem não entende este sentimento, por quem não entende este sentimento de lá está, e aí é que eu gostaria de perceber melhor a origem, porque realmente quando vemos estas conotações negativas, quase que podemos presumir que não vieram de um verdadeiro bairrista. Sim, mas apesar de também, pronto, poderá haver alguém que seja bairrista e depois utilizar a palavra bairrismo no sentido de limitação. Infelizmente as palavras... De forma metafórica, pronto. Nós podemos ver, por exemplo, a palavra nacionalismo, que é uma... Quando estas palavras começam a ter estes sentidos mais... quando nós começamos a discutir o sentido de palavras no que toca à identidade e à cultura, de repente, às vezes estamos a gritar uns com os outros por questões que não são... como estavas a dizer, uma pessoa pode ser tão bairrista como tu, e no entanto achar que a palavra bairrista não pode ser usada. Ou seja, uma coisa é o sentimento, outra coisa é essa palavra. Mas eu julgo que, a minha perspectiva, a palavra bairrista e bairrismo são, tanto o adjetivo como o nome, são palavras que não têm nada que ser negativas. Nós podemos perfeitamente, até porque lá está, temos o paroquialismo para essa visão estreita do mundo, e quando precisamos mesmo dizer que aquela pessoa só pensa no seu bairro, enfim, temos sempre o tal bairrismo em excesso, bairrismo exacerbado. É uma palavra que, quanto a mim, é muito positiva. Vamos aqui ver a definição de bairrismo no dicionário Porto Editora. Tem 3 definições, só uma que é positiva. A primeira diz afeição de uma pessoa ao seu bairro ou à sua terra. Boa, obrigado. A segunda, apego excessivo de uma pessoa ao seu bairro ou à sua terra que a leva a sobrevalorizá-los em relação aos demais. É tipo, isso é... O facto de tu teres orgulho do teu bairro não quer dizer que acho que o teu bairro é melhor que os outros, estás a ver? Eu tenho esse sentimento, eu não acho que o meu bairro é melhor que os outros, e sou bairrista. É o teu. Sim, é o meu, mas não acho que é melhor que os outros. É como a questão da mãe. A minha mãe é melhor, mas ou o meu filho... Até na questão da língua isto se vê. Há pessoas que têm a ideia de... e muitas vezes tentam combater esta ideia de que a língua portuguesa é melhor por si própria, melhor que as outras. Às vezes ouvimos isto. Mas na verdade, ou é melhor porque é mais expressivo, ou é melhor porque tem palavras que mais nenhuma tem. Isto é um engano que todas as línguas têm. Todas as pessoas têm esta ideia de que a sua língua é melhor. Não é.
a língua portuguesa é muito importante e nós estamos aqui a discuti-la, estamos a defendê-la, porque é nossa. Não é porque seja melhor que as outras, do que as outras. E este engano no caso da língua é muito comum. Eu já encontrei muitas pessoas que acham mesmo, por exemplo, que há palavras que só existem em português e que mais ninguém consegue dizer aquilo. A saudade é o típico. Entre outras frases, a língua portuguesa é que tem mais vocabulário, já ouviste também. Não é? Pois. Depois também há os que acham que é o inglês que tem mais vocabulário, que também não é bem assim. Esta ideia de que se uma pessoa está a defender o seu bairro ou está a defender a sua língua é porque tem de achar que é o melhor bairro do mundo ou que é a melhor língua do mundo, é errada. Quer dizer, nós estamos a defender aquilo que é nosso, não porque seja o melhor, mas porque é nosso. Exatamente. E curiosamente, aqui na terceira definição menciona o que mencionaste, que é a definição figurada, depreciativa, que é modo de pensar ou agir que revela estreiteza de perspectivas ou interesses para o paroquialismo. Sim. Então ele realmente mete o bairrismo como também um sinónimo de paroquialismo, sinónimo parcial. Não é? E agora, vamos à questão lá do patriota e do nacionalista. Sim. E tentar perceber as diferenças entre um e outro, mas o ponto realmente que eu quero chegar é que eles têm hipóteses para o excesso de patriotismo e o excesso de nacionalismo. Então, posso começar pela definição de nacionalismo. Não, a definição de patriota. Ou pessoa que manifesta amor e orgulho pela pátria. Ou pessoa que defende a pátria. Nada de excesso. Não temos excesso. Temos só amor e orgulho. Quem me dera que isto estivesse aqui no bairro. Quem me dera. Nada. Sim. Mas depois, patriotismo, sentimento de amor à pátria, qualidade de patriota, aquele que tem amor à pátria e deseja servir, é tão bonito. Mas depois existe uma palavra para o excesso de patriotismo, que é o patrioteiro. O patrioteiro é aquele que exibe o amor e orgulho pela pátria de forma excessiva. Aquele que faz alarde do seu patriotismo. Aquele que explora excessivamente temas e motivos habitualmente associados ao patriotismo e por acaso também... desculpa, este era o patrioteiro, sim. E agora o patrioteirismo também é considerado falso patriotismo. A pessoa que finge. Aqui é interessante que por acaso só aqui na cena da pátria e em relação ao excesso também aparece a palavra falso. Que é uma cena interessante, que devia ser debatida noutra situação. O patriotismo é isto, o patriótico também é relativo a patriota. Tu gostavas de ter essa palavra para o bairrismo, não é? Eu gostava que existisse, que o patriota e o bairrista fosse manifesta amor e orgulho pelo seu bairro e que depois houvesse uma palavra que fosse excesso de bairrismo. Sim. Podia ser, o que é que poderia ser? Podia ser patrioteiro. Patrioteiro é o que é para a pátria. Sim. Como é que nós podemos criar isto para o bairrista? Bairroteiro? Já lá vamos. Está bem. Mas olha... E deixa agora aqui para concluir o nacionalista. Sim. O nacionalista, para ver aqui agora podemos ver um pouco as diferenças, em que no patriota vimos aqui manifesta amor e orgulho. O nacionalista que diz respeito à independência e aos interesses da nação, mas também diz patriótico. Logo aí há um sinónimozinho. E depois também envolve a parte da política, da pessoa partidária do nacionalismo, da doutrina política que faz da nação um valor absoluto, enquanto que no patriotismo não encontramos tanto isso. Nacionalista é relativo à independência e interesses nacionais. E pessoa partidária do nacionalismo, ou então alguém do Clube Desportivo Nacional, mas isso é outra história. E agora, deixa só aqui dizer que pronto, no primeiro ano, nacionalismo igual a patriotismo, igual. Mas depois vamos agora para o excesso de nacionalismo, que é o equivalente ao patrioteiro. Sim. Mais ou menos, pronto, que é o excesso. É o ultranacionalista. O ultranacionalista é aquele que manifesta um nacionalismo radical. Ultranacionalismo, forma extremada de nacionalismo radical.
Pronto. Podíamos agora pensar aí no ultrabairrista, mas antes disso, o nacionalismo é uma palavra muito curiosa e muito perigosa, no sentido em que muitas vezes estamos a discutir a palavra e estamos a pensar, cada um, como há pouco vimos, cada um de nós está a pensar em palavras diferentes. Saindo um pouco do dicionário, porque isto é uma daquelas palavras que também se discute muito quando estamos a analisar a política e a cultura de e a evolução histórica de cada país, o nacionalismo tem, por exemplo, conotações muito diferentes dependendo do país. Em geral, nós entendemos por nacionalista, esquecendo agora um pouco as definições que estão no dicionário, a pessoa... Ou melhor, nacionalismo será um movimento que surge no século XVIII, XIX, ou talvez um pouco mais atrás, que acha que a unidade principal das relações internacionais deve ser a nação. Isto para nós parece uma coisa muito, muito óbvia, porque hoje em dia todos os Estados acham que são uma nação, mas até ao século XVIII, XIX não era assim. Havia impérios, havia Estados que eram apenas um condado, enfim, a Europa era uma confusão de pequenos Estados. E depois surgiu esta ideologia que nos diz que a nação é que é a unidade principal do mundo. O mundo deve-se dividir em nações que também têm de ser Estados. Este é um sentido muito político, muito académico do termo. Mas depois também há outro sentido, e este nós usamos cá em Portugal, quando estamos a discutir na faculdade, o que é o nacionalismo. Uhum. O segundo sentido é um que é muito pouco usado cá em Portugal, mas, por exemplo, em Espanha é muito usado, que é, por exemplo, quando alguém diz nacionalista catalão, quer dizer que é uma pessoa que acredita que existe aquela nação catalã em particular. Não está a dizer que aquela nação é melhor ou que devia ter um Estado, pode dizer, não é? Mas ele é alguém que acredita que a Catalunha é uma nação. Tal como também existem nacionalistas espanhóis que acham que a Espanha é uma nação unida. Portanto, isto em Espanha é muito complicado. Cá em Portugal, como não há discussão, não há ninguém que diga que Portugal não é uma nação, este termo, digamos, este sentido quase não se usa. E ainda há o terceiro sentido, que é aquele que também estavas a dizer, que é nacionalista, é aquele que acha que a nação é o valor supremo, que é o valor que nós todos o mais importante da vida é a nação. E aí já estamos a ligar-nos ou estamos a referir-nos a ideologias muitas vezes extremistas que acham que... E é daí que vem aquela reação que estavas a dizer no início, de quando tu dizes que és bairrista, não patriota, vêm logo estes nacionalistas que acham que a nação tem de ser o principal da nossa vida, começam logo a reclamar. Então, mas como é que uma pessoa pode viver sem achar que o principal da sua vida é a sua nação? Não, mas há uma coisa engraçada que não... Imagina, há cidades... Porque o bairrismo também pode ser aplicado a uma cidade. Sim. Embora isso também seja uma coisa muito curiosa, que eu, para ser sincero, não existe muita gente que vista a camisola de Lisboa. Porque é capital. Não. Em comparação com o Porto. Sim. Não é? Sim. Podemos dizer que há um bairrismo do Porto, até enquanto cidade. E em Lisboa é menos. E Lisboa não. Eu conheço algumas pessoas que são muito bairristas de Lisboa, mas a questão é que eu acho que é muito vago, é muito vazio. Estão na capital. É Lisboa de onde? És do Praça do Comércio? A verdade é que as pessoas que são bairristas de Lisboa têm uma certa ideia que eu acho errada de que no fundo estão são cosmopolitas ou são têm alguma estou a perceber. Têm alguma relutância em dizerem-se bairristas porque acham que isso é muito baixo, não é? Exatamente, estou a perceber o que estás a dizer. Baixo, é aquele pessoal que não é mesmo especificamente de um bairro, então tem que ser de algum lado. Não, mas é muito raro alguém ter essa... Mas existe... Eu não diria que existe um bairrismo em Lisboa. Sou lisboeta com muito orgulho. Não sei. Olha que há, eu conheço alguns. Sim. Mas há um certo paroquialismo lisboeta que as pessoas não admitem, porque acham sempre que o lisboeta é considerado quase ou seja, um lisboeta que se tenha muito orgulho na sua cidade tem orgulho porque é a capital de Portugal, portanto vai dizer que é a capital, que é. Nunca dizem que são bairristas da sua cidade, de facto, como estás a dizer, mas eu acho que a razão é preciso escavar um pouco mais fundo para percebermos a razão disso. É um pouco como na língua, repara, ninguém diz que tem sotaque de Lisboa, mas tem. Sim, exatamente. Mas tem sotaque de Lisboa, só que acham que é o normal, não é? É por aí. É por aí. Como acham que é normal, nunca dizem eu tenho sotaque de Lisboa. Não, eu falo português. Não tenho sotaque. No entanto, têm. Uma pessoa do Porto vai sempre dizer esta pessoa fala a Lisboeta, fala com o sotaque de Lisboa. Mas o ponto que eu queria chegar aqui, na situação aqui do bairrismo, naquela parte que fala limitação de interesses neste sítio pequenino que tu aqui estás, nestas fronteiras, e eu penso assim,
E voltando à situação que bairrismo pode ser aplicado a uma cidade, há cidades maiores que certos países. Sim, pois é. Porque é que não há essa cena das fronteiras para alguém de um país, do Liechtenstein? Porque é que não dizem, o patriota limita-se aos seus interesses aqui no Liechtenstein, limita-se aqui nesta coisa, e um gajo em Nova Iorque mesmo de Chile é considerado limitado aos seus interesses por ser bairrista de Nova Iorque. Mas lá está, quem vive nestas cidades que têm este ar mais cosmopolita, como as capitais, como Nova Iorque, nunca percebe que também pode ser paroquial, também pode ser limitado, também pode... Há pessoas que... Eu conheci ao longo da vida pessoas, por exemplo, que tinham orgulho em raramente saírem de Lisboa. E, no entanto, nunca diriam que são paroquiais ou bairristas. Sim. Tal como também nós vemos nas séries pessoas que vivem em Manhattan e acham que nem sequer precisam de sair da ilha, porque lá está, o mundo está lá, para eles aquilo é o mundo. E por isso nunca consideram que estão a ser bairristas, quando na verdade muitas vezes são os bairristas mais, na versão negativa, mais limitados que existem. Mas em relação à nação também temos a palavra, nós temos, eu estava a falar de não sei quantas noções de nacionalismo, mas a verdade é que a palavra nacionalismo em português tende a ter uma conotação um pouco mais negativa do que noutros países, precisamente porque nós só usamos quando queremos falar de pessoas que acham que a nação é a única coisa que vale alguma coisa, e por isso criou-se até uma dicotomia entre a pessoa que é patriota, supostamente positiva, e a pessoa que é nacionalista, supostamente negativa, embora esta dicotomia também não seja assim tão... Porque eu vejo aqui ao primeiro nacionalismo igual a patriotismo, não há grande diferença. Não, esta ideia que eu estava a dizer é algumas pessoas que tentam lá estar, arrumar os conceitos, dizer, não, eu sou patriota, mas não sou nacionalista. O que é que isso quer dizer? Às vezes é difícil dizer, mas eu também considero que a palavra patriotismo pode ser assumida de forma muito mais genérica do que nós muitas vezes assumimos. Lá está. A ideia de que a nação é que é a unidade é uma coisa muito recente, dos últimos séculos. Okay. Eu não tenho problema nenhum se tu me dissesses eu sou patriota do meu bairro. Ok. Porque acho que a palavra deve estar ligada àquela terra ou àquele sítio com o qual nós nos identificamos, independentemente de ser a nação, ou ser o bairro, ou ser a cidade, lá está, como estavas a dizer. Ok. Deixa-me aqui agora também ver outros termos mais ou menos da família, que ainda não vimos, que localismo, defesa dos interesses da região em que se vive. Agora, algo negativo. O nacionalista exagerado também é um chauvinista. Sim, aí claramente negativo. Mas pode não ser só associado ao nacionalismo, que ou quem só se interessa por um assunto ou por uma causa. Mas muitas vezes quando nós temos aquela pessoa, por exemplo, que nós conhecemos das notícias, ouvimos falar, por exemplo, de políticos norte-americanos, é mais comum nos Estados Unidos, porque lá está, o país é tão grande que dizem, eu nunca saí dos Estados Unidos e tenho orgulho nisso, não é? Cá em Portugal seria estranho, porque o país é relativamente pequeno, mas isso é uma espécie de chauvinismo. Mas chauvinismo há em todas as nações. Aquelas pessoas, é o tal paroquialismo elevado ao Estado, a pessoa que não consegue ver para lá das fronteiras. Pois, mas depois sabes qual é que é o problema? É quando depois vemos assim uma família, se quiseres, imagina que és um escritor e estás a escrever um artigo sobre chauvinismo. Epá, já vai na terceira ou quarta vez que usaste a palavra chauvinismo e se calhar vais ao Google e dizes, deixa-me ver sinónimos de chauvinismo. E vais lá encontrar bairrismo. Pois. Estás a ver? Sim. E isso é que não está correto. Não, porque... veja ali aquela palavra. Porquê é que estou a pôr o meu bem aqui, mano? Estou a pôr o meu bem aqui, porquê? Só ao pé de pessoas mesmo. Só ao pé de palavras más, estás a ver? Uma pessoa pode ser muito, muito bairrista e ser a pessoa menos chauvinista que eu conhecemos. De facto, não, eu percebo o horror que tens a essa associação. Então, depois temos aqui chauvinismo, patriotismo exacerbado e agressivo, entusiasmo excessivo pelo que é nacional e menosprezo sistemático por aquilo que é estrangeiro, que também é muito semelhante ao nativismo, que é uma sanduíche, que é valorização excessiva do que é nacional, acompanhada da aversão ao que é estrangeiro, vem ali com uma manteiguinha de amendoim, e também é considerado xenofobia. E também temos, da mesma família, regionalista, que tende a defender e valorizar os interesses específicos da região em que vive. Não. Algo mais Aqui estamos desde palavras que são relativamente neutras, regionalista é alguém que defende a região, até palavras muito negativas, como xenófobo ou chauvinista. E nativista também, eu considero
que é uma palavra negativa. Negativa, sim. Sim. O que é curioso, repara, e voltando, nós não estamos neste caso aqui a defender esta palavra ou outra, ao sentido desta ou daquela, mas sim certas atitudes em relação ao mundo, no fundo. E a verdade é que um nativista ou um chauvinista, muitas vezes são pessoas que se ligam à sua nação de forma muito restrita. Dizem, a nação é aquilo que eu digo que é. As pessoas que vêm de fora, por exemplo, não podem vir ou não fazem parte daquilo que eu considero. E, curiosamente, lá está, um bairrista a sério raramente é assim. Um bairrista a sério raramente diz as pessoas do bairro são só as pessoas que nasceram aqui no bairro. Então, se a pessoa que quiser viver aqui no bairro e defender é tão bairrista como outra. Ou seja, muitas vezes a sensação de bairrismo é mais aberta do que a de nacionalismo, que tem aquelas ideias de fronteira muito marcada. Uma coisa, por exemplo, que o bairro raramente tem são fronteiras muito marcadas, não sei se concordas. Sim. Ou seja, há sempre aquela pequena indefinição à volta que no fundo também tem que ver com esta abertura que o bairro tem e que a ideia de nação com fronteiras muito marcadas não tem. É uma ideia mais aberta. Isto, pelo menos, é aquilo que eu costumo ver quando olho para a palavra bairrista. É que a cena do bairro, por exemplo, a palavra mesmo, quando vamos à palavra bairro, parece que depois temos logo a seguir bairro social, bairro de lata. É uma palavra difícil nesse aspecto. Mas eu, na realidade, as pessoas é que eu acho que pensam, quando pensam já em bairro, e, por exemplo, a nível nacional, na cena da multiculturalidade chunga que pode ser para alguns, não sei, estás a perceber? mas algumas pessoas veem mesmo assim. Mas aquilo que eu quero dizer é que eu, por acaso, eu vejo, por exemplo, Campo de Ourique é um grande bairro, mano. Sim. É um bairro espetacular, estás a ver? E é um bairro que não é visto dessa forma. Estás a saber o que eu quero dizer? Sim, estou. Mas é um bairro visto de uma maneira bonita, como todos os bairros devem ser vistos de certa forma, estás a ver? Sim. Que é comércio local, as pessoas que se conhecem há muito tempo, o bairro a funcionar quase só de forma interna, não é? Sim. Ou seja, que a pessoa se sinta no bairro bem como se sente em qualquer terra, ou seja, que sinta o bairro como sendo a sua terra, porque no fundo uma cidade grande como é Lisboa, não é a maior cidade da Europa, nem pouco mais ou menos, não é uma cidade assim tão grande, mas uma cidade como Lisboa, que já é uma cidade razoavelmente grande, para que a pessoa seja, lá está, bairrista de Lisboa, tem de ser bairrista do seu bairro, porque é ali que vive, é ali que está o padeiro, que está o talho, que está o supermercado, está a mercearia, e a verdade é que todos nós, em qualquer bairro, por mais novo ou mais antigo que seja, nós vivemos melhor se tivermos essa relação que estás a descrever com aquela comunidade local, se quisermos usar um termo mais recente. E quando pesquisamos bairrismo, também vamos dar e não sei porque está na Wikipédia também, que é bairrismo em Portugal, Vasco Graça Moura já comparou o sentimento de bairrismo a um complexo de inferioridade. Mas depois vais mesmo ver, há aqui uma cena, na Wikipédia diz, comparou o sentimento de bairrismo a um complexo de inferioridade. E depois vais ver mesmo as palavras que ele disse, e há aqui uma coisa importante, que é, ele diz, a excesso de bairrismo revela complexos de inferioridade. Não bairrismo. Não bairrismo. E é essa palavra que nós queremos, Vasco Graça Moura. Fala-me bem, Blake. Excesso de bairrismo. Queremos uma palavra para isso. Qual é que achas que... Pronto, e agora vou-te dizer. Encontrei aqui um artigo. E antes disso, mais uma definição popular de bairrismo, que expressa uma adoração exagerada pelo seu lugar de nascimento. Voltando só atrás ao Vasco Graça Moura, eu não sei que texto é que vem essa frase, mas é provável, eu acho que há um certo engano, lá está, quando as pessoas que estão aqui em Lisboa olham para o bairrismo, por exemplo, do Porto ou de outras cidades, muitas vezes têm esta sensação de que porque é que eles estão tão orgulhosos do seu sítio? Porquê? Não percebem que provavelmente essas pessoas têm a mesma sensação que um lisboeta tem com a sua rua, com o seu bairro, a sensação de conforto. É uma confusão muito... Mas aí está. Eu até de sorte, ele aqui está a falar em relação... Ele foi alvo de uma homenagem no Porto e dizia que era se ele... Como é que ele se sentia em relação a esse... E ele acha... já foi para Lisboa, apesar dele... Acho que... Não sei se é o originário do Porto, sim. Mas pronto, é uma pessoa que já viajou por muitos lados. E estavam-lhe a perguntar... Qual é a sua posição em relação ao bairrismo? Ele acha que é que o excesso de bairrismo revela complexos de inferioridade. Mas o excesso, lá está. Não, mas está, eu até concordo de certa forma. Sim. Porque ele quando diz o excesso de bairrismo é aquela situação que estava aqui a dizer que é
aquele que se acha mais que os outros. O meu é melhor que o teu. O meu é melhor que o teu. E aí está, um bairrista não tem que ser isso. O bairrista pessoa, não é isso. Ou aquela pessoa que tem orgulho, que é provavelmente o que ele estaria a criticar, e aquela pessoa que tem orgulho de nunca ter saído do seu sítio, ou seja, de achar que o mundo é só aquilo. Um bairrista não tem de achar que o mundo é só aquilo. Exatamente. Não é. Por isso eu, de certa forma, eu não acho isto até uma coisa que me choque, porque ele diz excesso de bairrismo, e eu concordo. Porque pode haver essa situação das pessoas que não, o meu é que é e o resto não presta. Eu não concordo também com isso. Acho isso um excesso. Sim. Eu acho isso um excesso. Escritor sempre muito, era, infelizmente, um escritor muito, digamos, inteligente, se quisermos, não é? Agora, eu depois encontrei aqui não é um artigo, talvez seja um trabalho escolar muito pormenorizado. Penso que até seja do Brasil. Mas ele vai definir bairrismo. Bairrismo é a qualidade e a ação do bairrista ou da pessoa levada por visão estreita do patriotismo circunscrito, somente considerando como pátria o estado natal e hostilizando ou menosprezando tudo quanto se refere às demais regiões do país natal, permanecendo nesta condição anticosmoética e até anti-evolutiva quanto às consciências. E é engraçado, está aqui a tocar em pátria como o bairro. Mas agora parece-me ser uma análise, não sei se é muito brasileira, no sentido de que está a falar do Estado. Sim. O Brasil é outro mundo. E eu por acaso, e depois dizia aqui neologia. Epá, eu pesquisei Google e só encontrei essa neologia, vai-me sempre dar este artigo, que pode ser a resposta que tanto procuramos, mas não encontrei mais lado nenhum, rigorosamente, que é neologia. E ele não vai definir esses neologismos, mas supomos o que é que será. Os dois vocábulos mini-bairrismo e mega-bairrismo são neologismos técnicos da introfisicologia. Essa parte agora não percebi, essa última palavra. Não, mas pronto, estão a dizer que são duas palavras da família. E o que eu interpreto como mega-bairrismo será essa palavra que procuramos, do bairrismo em excesso. O mini bairrismo é o quê? Pá, apenas mora aqui. Pá. Pois, estou a perceber. Mora aqui, mas está-se bem. Se fizerem uma festa... Mas mini bairrismo dá uma sensação... O que será um mini bairrismo? Não, mas é que quando digo mini bairrismo, lembro-me, não sei, não me parece que seja uma palavra muito... Tu não podes insultar ninguém. Tu és mini bairrista. Não, sério. Não, mas sou mini bairrismo. Parece que estás a dizer à pessoa que... Mais vale não ser nada. Ser mini bairrista. Então, mini bairrista, mais vale não ser nada. Então podes dizer sempre que não estou conseguindo encontrar nenhum insulto bom. Isso é que devia ser um insulto, man. Tu és um mini bairrista, pá. Tu não representas a mesma zona, pá. Tu és um mini bairrista. E qual é que era o outro? O outro era mega. Mega bairrista. Que estávamos aqui a ver, pá, podia ser ultra mega, pronto, ultranacionalista. Sim. Não, mas o bairrismo, se queremos defender o bairrismo, temos de defender o bairrismo. Depois temos de encontrar uma alternativa negativa para isto, para podermos... Para o quilismo é demasiado grande. Mini bairrista é um pouco difícil. Mas, sei lá, olhando para o patrioteiro, não tens aí uma alternativa... Eu não. Barrioteiro... A cena era, pá, não se pode forçar aquilo que se quer orgânico, não é? Não pode. É como nós estávamos a discutir no último episódio, a língua tem de ser orgânica, mas não quer dizer que nós não possamos propor. Há muitas palavras, curiosamente, há muitas palavras... Ainda bem que disseste isso, mas continua. Há muitas palavras que surgem de forma... A maior parte das palavras nós não fazemos ideia de onde é que elas vêm. Sabemos o percurso, mas não fazemos ideia de quem foi a primeira pessoa que as disse. Mas há algumas palavras que sabemos. Há algumas palavras que nós... E curiosamente, a maior parte delas... são palavras que surgem sem que a pessoa quisesse criar uma nova palavra. O exemplo mais famoso não é do português, mas dou como este exemplo, é a palavra Big Bang, que descreve o início do universo. Sim. Foi criada porque um astrónomo que não concordava com a teoria estava a tentar, no fundo, descrever... Aquilo, no fundo, era como se fosse um bang grande, mas ele estava quase, não era a criticar, mas a dizer que aquilo não fazia assim muito sentido. E, de repente, aquela palavra... pegou fogo, como dizem os brasileiros, e começou a ser usada por toda a gente, incluindo os que defendiam aquela teoria. De vez em quando, ou seja, nós se calhar estamos aqui não sei quanto tempo a pensar, mas se for preciso amanhã, sem querer, a palavra surge do nada e temos a palavra negativa para bairrista. Mas diz, o que é que ias dizer? Ia dizer, uma cena, ainda bem que disseste isso, porque eu fui no primeiro ano, procurei patrioteirismo. E está aqui uma boa notícia que eu não estava assim tão vaga. Aquilo que estavas a falar. Patrioteirismo, nome masculino.
A definição desta palavra estará disponível brevemente. Envie comentários ou sugestões para dicionário@priberam.pt. Fomos almoçar e já voltamos. Estão à espera que nós, os falantes, possamos ajudar a... Mas é engraçado, eu nunca tinha visto. É tipo, está disponível. É tipo, já está a anunciar quase o cartaz. 23 de março. Vai ver. Patrioteirismo, a definição. Não perca. Primeira parte, patrioteiro. Mas olha, quem trabalha nesta área dos dicionários tem muito trabalho, porque isto não parece que não, as palavras são muitas, não é? É verdade. Não, eu queria aqui, pronto, para finalizar aqui um bocado o paralelo e algo mais polémico, mas sem entrar nas polémicas do machismo e feminismo, para ainda ir a algo que tem a ver com haver alternativas às palavras para coisas excessivas. Para já podemos dar alguma sabedoria a quem possa eventualmente não saber que machismo e feminismo não são antónimos. Logo, por isso de parte. Machismo, podemos ver aqui uma definição, tem a ver com a atitude de prepotência ou dominação do homem em relação à mulher. Existe uma superioridade do sexo masculino face ao feminino, enquanto que o feminismo é a doutrina que advoga a defesa dos direitos das mulheres com base no princípio da igualdade de direitos. Não tem a ver com superioridade da mulher em relação ao homem na definição do dicionário. Mas o que acontece é que existe uma palavra antónima a machismo que é polémica, que poucos dicionários registram, mas o Priberan, que ainda não tem patrioteirismo, tem essa tal palavra polémica, que é... Já tem definição? Já vem com definição? Com definição. Femismo. Não é feminismo. É femismo. Comportamento ou linha de pensamento segundo qual a mulher domina socialmente o homem e lhe nega os mesmos direitos e prerrogativas. Isto para dizer que isto foi uma palavra... Até vou dizer aqui, eu não sei se está correto, mas foi o que eu pesquisei. O termo femista ou femismo é um termo normalmente usado por feministas e definido como sendo o inverso de machismo. A palavra femismo não consta em dicionários formais e permite outras atribuições semânticas. Foi um termo criado pelo movimento feminista a fim de desvencilhar as extremistas do próprio movimento. Ou seja, de alguém que é feminista em excesso, por assim dizer. Mas repara, essa palavra foi criada porque alguém achou que podíamos criar ali um paralelo com o machismo, porque de facto o feminismo não é o antónimo de machismo. Exatamente. Mas o facto de não ser muito usada, no fundo tem uma razão, que é a razão pela qual o feminismo não quer dizer o mesmo que o machismo. É porque não é uma atitude muito comum na sociedade, ou seja, não é muito comum haver quem ache que as mulheres são superiores aos homens. O mais comum, infelizmente, é o contrário. E precisamente por não haver tanta necessidade de usar essa palavra, é que essa palavra acaba por ter este som artificial, por nós acharmos que não é necessário, não é muito necessária, porque ela existe, não é? A palavra, se alguém a disse e a usou, ela existe, mesmo que seja só naquele texto. Não é uma palavra que tenha, para usar aquilo que disse há pouco, não pegou fogo, precisamente porque parece que não há essa necessidade, o que só mostra que a sociedade não está cheia de feministas aí a achar que os homens são inferiores. Exatamente. Talvez seja só um termo para diferenciar de algumas pessoas que não querem se confundir com outras. Não, lá está, mas isto vem na mesma sequência daquilo que nós estamos a discutir desde o início. Nós, às vezes, queremos uma palavra, precisamos de uma palavra porque não temos essa definição, não temos essa palavra para podermos conversar, tal como tu também querias uma palavra para o bairrismo negativo. Estas feministas criam uma palavra para o contrário de machismo. É engraçado. Tentaram criar. É que aqui eles dão mesmo, até como é uma coisa recente, eles dão crédito. Foi um termo, mas é tal cena. Foi um termo criado, mas é tal cena, pelo movimento, e se calhar também fica ali muito fechado nesse circuito. Não é usada muito fora dele. Mas não quer dizer que amanhã não haja qualquer coisa, não haja, por exemplo, imagina, basta alguém usar a palavra na televisão. Nós todos sabemos, por exemplo, que há o Herman José é famoso por criar palavras que de repente todos começámos a usar. E é verdade. Às vezes basta uma pessoa, num certo contexto, dizer a palavra e ela cair no goto dos falantes e vamos começar a usá-la com muito mais frequência e pode ser que fique, pode ser. Também pode ficar ali uns anos e depois desaparecer, como acontece com muitas palavras. Mas
há às vezes aquela sensação que nós temos, a língua não está a ser simétrica, o machismo não é o... Então ficamos incomodados, mas é assim que a língua funciona, as palavras vão ganhando o sentido que os falantes precisam, e por isso é que o machismo quer dizer uma coisa e o feminismo não quer dizer o contrário. E nós, ao tentarmos depois arrumar a língua, vamos criando estas palavras que podem ou não ganhar força. Eu não me parece que o feminismo ganhe força por dois motivos. Primeiro, porque de facto não é um problema social, esse feminismo. E depois, porque é demasiado parecido com o feminismo. Nós, ao falarmos do dia-a-dia, íamos ter muita dificuldade em distinguir as duas palavras. E é engraçado, eu vou aqui só, não vou explorar muito isso, mas machismo, como estamos aqui sempre a falar no exagero, machismo também da definição informal é orgulho masculino exagerado. Eu podia agora aqui cair quase a cena... Qual é que é o orgulho masculino não exagerado? Não exagerado, né? Mas vou deixar isso para alguém que se sinta... Que tem muito orgulho em ser homem e gostaria de ter uma palavra para isso. Não exagerado. Eu aqui no meu caso estou a defender o bairro. Alguém que... Pois, uma coisa cada vez, não é? Vamos para a próxima. Mas há alguma palavra que tinhas encontrado para esse orgulho masculino não exagerado? Não encontrei. Não encontrei, por acaso. Pronto. Tens alguma coisa a acrescentar? Não, este episódio foi menos sobre a língua portuguesa e mais sobre as atitudes que nós temos em relação àquilo que nos rodeia, o bairro, a nação e por aí fora. Mas, na verdade, acaba por ser sobre a língua portuguesa, porque a língua que nós usamos para falar destas... Exatamente, fica no ar que eu gostaria que o povo naturalmente criasse uma palavra para um bairrismo excessivo. Qual é a palavra que define aquela pessoa que acha que o seu bairro é a única coisa que é boa, que o resto do mundo não presta e que só o seu bairro é que presta? Será que palavra é que nós podemos usar para isso? Pois. Por outro lado, bairrismo devemos usar e com orgulho, não é? Exatamente. Então pronto, ficámos a saber que ultranacionalismo é nacionalismo em excesso. Nacionalismo é amor ao que é nacional. Um patrioteiro é um patriota em excesso. Um patriota tem amor por Portugal. Bairrista é alguém que ama o seu bairro em excesso. E bairrista é alguém que ama o seu bairro de forma normal. E eu acho que isso não está certo. Bairrista não devia de ser para o bem e para o mal. Fiquem bem.